Helena Moreira entrou sozinha no luxuoso Fasano São Paulo naquela noite. Quem é essa mulher? Perguntou uma senhora de vestido verde esmeralda ao seu acompanhante. Não faço ideia, mas é notável que não pertence a este círculo, respondeu ele, mal disfarçando o sorriso irônico. No centro do salão, de pé junto à mesa principal, Valéria Keller não demorou para notá-la. Com seu vestido vermelho brilhante coberto de pedrarias e uma taça de espumante na mão, cruzou os braços, inclinou a cabeça e sorriu com desprezo. Mamãe, olhe, disse alto o suficiente para que várias pessoas ao redor escutassem. Não me lembro de ter visto essa mulher na lista. Beatriz Keller, a matriarca, ajustou o colar de pérolas que pendia de seu pescoço e dirigiu a Helena um olhar gélido. Querida, tenho certeza de que seu nome não consta em nossa lista de convidados, pronunciou em um tom suave, mas carregado de veneno. Helena não parou. Caminhou com passo firme até a mesa de registro. Quando chegou, abriu sua bolsa com calma e tirou um convite cor creme com letras douradas. Boa noite, disse em tom cordial. Aqui está meu convite. O segurança, um homem alto vestido de terno escuro, examinou o cartão atentamente. Parece legítimo, senhora, comentou após verificar o relevo e os selos. Parece, repetiu Beatriz, deixando escapar uma risada breve, mas cruel. Não conseguem confirmar com certeza. Este evento é exclusivo, não um mercado aberto. As risadas contidas começaram a ser ouvidas em vários cantos do salão. Os murmúrios cresciam como um zumbido incômodo. Várias pessoas tiraram seus celulares para gravar discretamente. Thomas Keller, o filho mais novo, levantou o seu sem pudor e começou a transmitir ao vivo. Isso vai ficar interessante, sussurrou com um sorriso cínico. Helena manteve a calma. Não era a primeira vez que a olhavam como se não se encaixasse, mas o ambiente carregado de luxo e arrogância a colocava à prova. Respirou fundo e permaneceu ereta, com a dignidade intacta. De repente, um garçom passou junto a ela com uma bandeja cheia de taças de vinho tinto. Seus passos eram firmes, acostumados ao serviço de alto nível, mas alguém o empurrou pelas costas exatamente quando estava ao lado dela. A taça tombou e o líquido carmesim se derramou sobre o vestido preto de Helena. O impacto foi imediato. O vinho manchou o tecido como se quisesse marcá-la de propósito. Houve um silêncio breve e depois uma explosão de risadas contidas. Que desajeitado! Exclamou Valéria, cobrindo a boca com fingida surpresa, embora seus olhos brilhassem de diversão. Embora suponho que ela esteja acostumada a esse tipo de acidente. Helena baixou o olhar um instante para seu vestido manchado. Podia sentir a umidade grudando no tecido, mas mais lhe ardiam os olhares e as gargalhadas ao redor. Antes que pudesse reagir, Valéria se adiantou com um guardanapo na mão. Deixe-me ajudá-la, disse em um tom falsamente amável. Inclinou-se em direção a ela, mas em vez de limpar com delicadeza, pressionou o guardanapo com força, estendendo ainda mais a mancha e arruinando o tecido. Ai, que pena! Parece que não sirvo para limpar, acrescentou com sarcasmo. As risadas voltaram a explodir. Tomás focou a cena com seu celular e murmurou: Isso é ouro puro. Helena apertou os lábios. Sabia que a haviam provocado de propósito, que nada do ocorrido era casualidade. No entanto, obrigou-se a manter a compostura. Endireitou-se e sustentou o olhar de Valéria sem pestanejar. O segurança deu um passo à frente, desconfortável com a tensão. Senhora, talvez fosse melhor que esperasse no corredor enquanto esclarecemos sua presença, sugeriu em tom baixo, como se quisesse evitar um escândalo maior. Helena o olhou diretamente nos olhos. Tenho tanto direito quanto qualquer um de vocês de estar aqui, respondeu com serenidade, embora sua voz tivesse um fio firme que surpreendeu o segurança. Beatriz ajeitou as pérolas e sorriu com superioridade. Isso decidiremos quando meu marido chegar. Tenho certeza de que saberá colocar ordem neste assunto. Enquanto isso, a transmissão ao vivo de Tomás continuava aumentando em visualizações. Mais de 15.000 pessoas já observavam como se desenvolvia a cena em tempo real. Os comentários se acumulavam a tal velocidade que nem mesmo ele conseguia lê-los todos,
mas o sorriso em seu rosto deixava claro que estava aproveitando o espetáculo. O vinho havia secado um pouco no tecido, deixando um rastro escuro que parecia gritar a vergonha que tentavam lhe impor. Helena permanecia de pé no meio do salão, rodeada por risadas disfarçadas, olhares curiosos e um murmúrio constante que fazia vibrar o ar. O ambiente carregado de perfumes caros e arrogância se tornava mais pesado a cada segundo. O segurança insistiu com um gesto nervoso. Senhora, o melhor seria acompanhá-la para fora, enquanto esclarecemos este mal-entendido. Helena virou o rosto para ele e sustentou seu olhar com firmeza. Não pretendo sair daqui. Fui convidada e tenho meu convite. Não vou deixar que me tratem como se fosse uma intrusa. As palavras ressoaram com força no silêncio momentâneo. Alguns convidados, surpresos pela segurança em sua voz, se remexeram desconfortáveis em seus assentos. Outros mal conseguiram conter o riso. Valéria interveio imediatamente, sem perder a oportunidade de humilhá-la. Claro, com certeza mandou imprimir uma cópia barata. Hoje em dia, qualquer um pode falsificar algo assim. O segurança levantou novamente o cartão, inseguro. Senhora Keller, já verifiquei que o relevo e os selos coincidem. Parece autêntico. Parece, repetiu Valéria com um tom teatral. Então ainda há dúvidas? Não. Helena respirou fundo. Meu convite é verdadeiro. Não preciso provar mais nada. Beatriz alçou a voz para que todos escutassem. Uma mulher que entra com um vestido arruinado, sem acompanhante, sem joias, pretende nos fazer acreditar que pertence a esta gala. Querida, aqui não basta trazer um papel na mão. Os murmúrios aumentaram, e nesse momento, o segurança, pressionado pelo olhar de Beatriz, tentou pegar o braço de Helena com suavidade. Senhora, me acompanhe, por favor. Helena se soltou rapidamente e deu um passo para trás. Não me toque, disse com um tom tão firme que o segurança ficou paralisado. Não fiz nada de errado, e não vou sair daqui como se fosse uma criminosa. O gesto surpreendeu muitos. O murmúrio se converteu em um silêncio tenso. Tomás aproveitou a pausa para aproximar mais a câmera de seu celular do rosto de Helena, buscando capturar qualquer reação. Escutaram isso? Murmurou sorrindo para seus seguidores. Isso está ficando interessante. Valéria se aproximou com ar de superioridade, medindo cada passo como se estivesse numa passarela. Me conte algo, disse inclinando-se para Helena com um sorriso venenoso. De onde tirou esse vestido? Comprou em algum brechó? Não me diga que pensou que ia passar despercebida aqui com esse tecido barato. As gargalhadas explodiram entre vários convidados, embora alguns baixassem o olhar, desconfortáveis com a crueldade evidente. Helena levantou o rosto com serenidade. Meu vestido não define quem sou, nem tampouco seus comentários, respondeu sem titubear. O comentário não fez ninguém rir. O murmúrio se apagou um pouco, como se as palavras tivessem encontrado eco em mais de um. Mas Valéria não estava disposta a perder terreno. Que audaciosa você é, contestou com um gesto burlesco. Certamente pensou que poderia vir buscar algum marido milionário. Um homem mais velho, sentado perto da mesa central, pigarreou desconfortável e falou em voz alta. Talvez devêssemos escutá-la. Não parece uma impostora. Beatriz girou a cabeça lentamente para ele, fulminando-o com o olhar. Senhor Dubois, agradecemos sua opinião, mas este é um assunto de família. Nós decidiremos quem pertence e quem não. O homem baixou o olhar e ficou em silêncio. Helena notou como se acomodou nervoso em seu assento, consciente de que havia sido repreendido publicamente. Helena voltou a falar com voz firme. Não tem direito de me tratar assim. Tenho um convite. Vim porque fui convocada, e não vou me mover deste lugar só porque vocês acham que não me encaixo em sua ideia do que deve ser um convidado. Valéria soltou uma gargalhada exagerada. Escutaram isso? Que graça! Diz que não vai se mover. Tomás, atrás de seu celular, não parava de sorrir. A transmissão já contava com dezenas de milhares de espectadores. As pessoas comentavam sem parar, alguns se burlando, outros indignados pela forma como Helena estava sendo tratada. Helena sentiu como seu celular vibrava dentro da bolsa. Não o tirou ainda,
mas soube que era uma mensagem de Adriano. A certeza de que ele estava perto lhe deu força para manter a calma. O segurança, ainda nervoso, ficou em seu lugar. Os Keller continuavam observando-a como se fosse um espetáculo improvisado para entreter os convidados. Beatriz deu um passo à frente, acariciando suas pérolas. Este é nosso evento. Aqui não precisamos de gente que arruine a noite. Recomendo que aceite a saída por bem antes que isso se torne mais desconfortável. Helena respirou profundamente. O vinho seco em seu vestido já não lhe importava. O que a mantinha de pé era a convicção de que não devia dar-lhes a vitória de vê-la rendida. A tensão podia ser tocada. Ninguém no salão estava indiferente. Todos sabiam que estavam presenciando algo fora do comum. Helena ergueu o queixo e disse com clareza: "Não vou embora." As palavras ficaram suspensas no ar, firmes como uma sentença. O murmúrio ainda flutuava no ar quando a figura de Rafael Keller, o patriarca, apareceu no fundo do salão. Homem sério, com o cabelo grisalho perfeitamente penteado e um terno preto impecável, bastou para que várias conversas parassem imediatamente. Caminhava com a segurança de quem estava acostumado a que todos o obedecessem. Ao vê-lo, Beatriz sorriu com alívio. "Querido", disse em voz alta para que todos escutassem. Chegou bem na hora. Rafael se aproximou com passo firme e olhou Helena de cima a baixo com evidente desdém. "O que acontece aqui?" Valéria tomou a palavra imediatamente, como se estivesse ensaiando a cena. "Esta mulher se infiltrou em nosso evento. Diz ter um convite, mas tenho certeza de que é falso." Helena manteve a calma. "Já mostrei meu cartão. É autêntico." O segurança levantou novamente o envelope cor creme e o estendeu para Rafael. "Senhor, revisei o relevo e os selos. Coincidem com os originais." Rafael pegou o convite e o observou com frialdade, como se pudesse detectar uma mentira só olhando. As aparências enganam e este tipo de papel é fácil de copiar. Helena o interrompeu com serenidade. "Meu convite é verdadeiro. Não preciso convencê-los com mais que isso." Beatriz levantou o queixo, olhando os demais convidados como se buscasse apoio. "Vem!" Nem sequer sabe como se dirigir com respeito. Um silêncio desconfortável percorreu o salão. Foi então que um homem de meia idade, sentado perto da mesa de bebidas, decidiu falar. "Com todo respeito, Sra. Keller", disse em tom neutro, "não parece correto humilhá-la desta maneira. Ela entregou seu convite e não vejo razões para tratá-la como suspeita." O gesto surpreendeu alguns, mas Beatriz reagiu imediatamente. "Obrigada por sua opinião, Sr. Furtado", disse com um sorriso que na realidade era um aviso. "Mas este assunto não lhe corresponde. Esta é uma reunião organizada por nossa família, e nós decidimos quem merece estar aqui." O homem se acomodou nervoso em seu assento e não disse mais nada. O olhar de Beatriz havia sido suficiente para calá-lo. Valéria aproveitou para acrescentar mais veneno. Não será que buscava um pouco de atenção? Chegar sozinha com um vestido tão básico deve ser parte de alguma estratégia. "Vem caçar alguém com dinheiro." Algumas risadas brotaram imediatamente, embora outras pessoas desviassem o olhar, desconfortáveis com a crueldade evidente. Helena, sem perder a calma, respondeu: "Estou aqui porque fui convidada, nada mais, e não vou tolerar que continuem inventando motivos para justificar sua falta de respeito." O murmúrio voltou a crescer, mas desta vez não era só escárnio. Alguns sussurravam entre si, surpreendidos pela firmeza de Helena. Rafael levantou uma mão, impondo silêncio. "Olhe, senhora", disse com voz grave, "isso é simples. Aqui não entra ninguém que não pertença a nosso círculo, e claramente você não pertence." Helena sustentou seu olhar sem titubear. "Que eu não pertença a seu círculo não significa que não tenha direito de estar aqui." Valéria riu com ironia. "Escutaram isso? Agora resulta que qualquer um pode entrar a um evento deste nível só por se achar no direito." Tomás continuava transmitindo ao vivo, focando cada gesto, cada palavra. A audiência em seu direto havia superado as 40.000 pessoas. Sorriu satisfeito, murmurando para seus seguidores: "Isso está melhor do que eu esperava." Helena apertou sua bolsa nas mãos, mas não cedeu terreno.
A tensão aumentava a cada segundo, e embora parecesse que estava sozinha contra todos, seu olhar firme revelava que algo dentro dela se mantinha inquebrantável. Um casal de convidados trocou olhares preocupados. Um deles sussurrou: "Isso está saindo de controle." Mas Beatriz não parecia disposta a parar. "Querida", disse em um tom doce e venenoso ao mesmo tempo, "por que não nos faz um favor a todos e usa a saída de serviço? Assim evitamos mais desconfortos." Helena não respondeu imediatamente. Olhou ao redor. Os candelabros iluminavam os rostos expectantes de 200 pessoas que pareciam aproveitar o espetáculo tanto quanto o espumante. Sabia que estavam esperando que desistisse, que desabasse, mas não o faria. "Não vou sair pela porta de serviço", disse finalmente com voz clara e firme. "Não sou funcionária do hotel, sou uma convidada e ficarei aqui." O murmúrio se converteu em um burburinho mais intenso, como uma ondulação na praia antes de uma tempestade. Rafael cruzou os braços, irritado. "Então é melhor que se prepare para as consequências." Helena sentiu outra vibração em sua bolsa. Era outra mensagem de Adriano. Ignorou-a por enquanto. Sabia que ele estava perto, e esse pensamento bastava para mantê-la de pé. Tomás, divertido, focou novamente o rosto de sua irmã Valéria, que sorria com malícia. "Isso apenas começou", disse em voz baixa, mas alto o suficiente para que alguns convidados escutassem. Helena ouviu também. E embora por dentro a tensão crescesse, por fora mantinha a mesma postura ereta, o mesmo olhar seguro. Estava sozinha naquele momento, mas sabia que muito em breve tudo mudaria. Façamos um jogo para quem lê os comentários. Escreva a palavra brigadeiro na seção de comentários. Só quem chegou até aqui entenderá. Continuemos com a história. O ambiente do salão estava carregado. Os candelabros de cristal iluminavam as mesas repletas de taças. Mas a atenção de todos continuava concentrada no pequeno círculo onde Helena permanecia firme frente à família Keller. Era como se o resto da gala tivesse deixado de existir. Beatriz, com o rosto erguido e a voz pausada, decidiu levar a situação mais longe. "Escute bem, querida", disse acariciando lentamente seu colar de pérolas. "Este não é um lugar para qualquer uma. Você já causou transtornos suficientes. O melhor é que use a porta de serviço." As palavras ficaram suspensas no ar como uma ordem disfarçada de cortesia. Valéria sorriu satisfeita, aproveitando cada segundo do espetáculo. "Sim, será mais rápido", acrescentou com sarcasmo. "Assim não arruína mais a noite com sua presença." Alguns convidados riram baixinho, outros se entreolharam com desconforto, mas ninguém se atreveu a contradizer os Keller. A influência dessa família pesava demais. Helena, com a mancha de vinho ainda marcada em seu vestido, respirou fundo. "Não vou sair por nenhuma porta de serviço", respondeu com clareza. "Não sou uma funcionária do hotel. Vim como convidada e permanecerei aqui." O segurança olhou Beatriz, esperando um sinal. Ela acenou levemente com a cabeça. O homem se aproximou mais um passo com a intenção de forçar a saída. "Peço que me acompanhe, senhora", disse em tom baixo, quase envergonhado. Helena sustentou seu olhar. "Não vou embora", repetiu com a mesma firmeza que havia usado antes. O segurança hesitou, mas Beatriz se impacientou. "Precisa que eu repita?", espetou com dureza. "Leve-a para fora." Helena apertou a bolsa com força. Sentiu que o segurança estava prestes a pegá-la pelo braço novamente, e por um instante, o coração bateu forte em seu peito. Mas antes que pudesse acontecer, seu celular vibrou dentro da bolsa. Esse detalhe lhe devolveu a calma. Adriano estava perto, muito perto. Valéria aproveitou o momento para se aproximar mais. "Sabe o que é o pior de tudo?", disse em voz baixa, embora alto o suficiente para que várias pessoas ao redor escutassem. "É que você realmente pensa que pode se encaixar aqui." Helena levantou o olhar para ela. "Não preciso me encaixar em seus padrões para saber que mereço respeito." Valéria sorriu com desdém e deu meia volta, como se a resposta não valesse a pena. Enquanto isso, Tomás continuava transmitindo. Seu celular mostrava que o número de espectadores não parava de aumentar. "Amigos, isso é histórico.
murmurava com um sorriso desenhado no rosto. Nem todos os dias uma desconhecida desafia minha família em sua própria gala. Os comentários em seu direto se acumulavam a uma velocidade impressionante. Alguns pediam que deixassem Helena em paz, outros zombavam do vestido manchado. Mas o que ficava claro era que a situação já não pertencia só ao salão. O mundo digital estava olhando. Um homem jovem sentado perto do palco sussurrou para sua companheira. Isso está saindo do controle deles. Ela assentiu preocupada. Estão cavando a própria cova. Helena escutou parte do comentário e sentiu um leve alívio. Nem todos compartilhavam a crueldade da família anfitriã. Beatriz, no entanto, continuava convencida de que tinha o controle. Não sei quanto tempo mais vamos tolerar este espetáculo, disse alçando a voz para que todos ouvissem. Esta mulher está sujando o nome de nossa família com sua teimosia. Rafael assentiu em silêncio, apoiando sua esposa. Valéria bebeu um gole de espumante e sorriu como se estivesse aproveitando um show privado. Helena olhou ao redor. Sentia cada olhar sobre ela, cada sussurro, cada risada contida, e ainda assim se manteve ereta. O vestido manchado não era nada comparado à certeza de que, em questão de minutos, tudo mudaria. De repente, o repórter de negócios que se encontrava num canto levantou o olhar de seu celular. Havia escutado um detalhe importante na conversa de dois assistentes. O sobrenome Moreira fez com que abrisse sua caderneta e começasse a escrever rapidamente. Helena percebeu esse movimento. Não estava segura do que significava, mas sabia que esse homem havia conectado peças que os demais ainda não entendiam. Tomás, enquanto isso, focou novamente sua mãe. Olhem a paciência da Beatriz, comentou para seus seguidores. Qualquer um em seu lugar já teria mandado tirar esta mulher. Helena sentiu outra vibração em sua bolsa. Desta vez, tirou-a com calma e olhou a tela. Uma mensagem de Adriano. Estou chegando. Não se mova. Um leve sorriso se desenhou em seus lábios. Guardou o celular e levantou o olhar com renovada serenidade. Beatriz notou o gesto e arqueou uma sobrancelha. Algo engraçado, querida. Não, respondeu Helena com a voz tranquila, mas carregada de segurança. Só estou esperando alguém. O comentário despertou murmúrios. Valéria revirou os olhos, certa de que se tratava de uma desculpa. Rafael franziu o senho, incomodado pela insolência, e Tomás, curioso, aumentou o volume de sua transmissão. O salão inteiro parecia conter a respiração. Ninguém sabia o que estava prestes a acontecer, mas todos sentiam que a tensão estava prestes a se romper. Um dos funcionários, um jovem de paletó de serviço, caminhava rápido em direção ao saguão quando esbarrou de frente com Adriano Moreira. O magnata acabara de chegar, impecável em seu terno escuro sob medida, a camisa branca reluzente e uma gravata azul que ressaltava seu porte imponente. Seu relógio suíço brilhava sob a luz tênue do corredor. Senhor Moreira, disse o funcionário quase sem fôlego. Desculpe, mas preciso informá-lo de algo. Adriano parou em seco, notando a urgência em sua voz. O que aconteceu? O funcionário hesitou um segundo antes de falar. Sua esposa, a senhora Moreira, está no salão. Houve um problema. Alguns convidados a questionaram. Dizem que ela não pertence ao evento e alguém provocou que um garçom derramasse vinho sobre seu vestido. Desde então, a vem humilhando. Um silêncio denso seguiu essas palavras. Adriano cerrou a mandíbula. Por um momento, seus passos pareceram se deter, como se precisasse controlar a raiva que fervia por dentro. Depois assentiu com firmeza. Obrigado por me avisar. O funcionário se afastou nervoso, enquanto Adriano retomava o passo com determinação. Dentro do salão, as risadas continuavam flutuando no ar. Helena permanecia no mesmo lugar, firme, observada como se fosse um espetáculo. Os Keller, satisfeitos com o que consideravam uma vitória, continuavam em seu papel de juízes implacáveis. De repente, as portas do salão se abriram com um golpe seco. O som dos passos sobre o mármore se misturou com o eco de um homem determinado. Todas as cabeças se viraram em direção à entrada.
Adriano Moreira apareceu no marco das portas com a postura ereta e o olhar fixo. Sua só presença mudou a atmosfera. O murmúrio se apagou pouco a pouco, até se converter num silêncio expectante. Helena levantou o olhar e o viu. Uma onda de alívio percorreu seu corpo. Havia aguentado sozinha até esse momento, mas a chegada de Adriano era o ponto de inflexão que esperara. Adriano avançou entre as mesas com passo seguro. Seu olhar se pousou primeiro em Helena, depois na mancha de vinho em seu vestido. Envolveu-a com o braço e a aproximou de seu lado, como se quisesse protegê-la de todos os olhares que a haviam julgado. "O que aconteceu aqui?" perguntou com voz grave, projetada para que todos escutassem. Ninguém respondeu imediatamente. Beatriz tentou manter a compostura. "Adriano, que surpresa! Sua esposa parece ter tido um mal-entendido com a segurança." "Um mal-entendido", repetiu ele, franzindo o senho. Valéria interveio rapidamente. Ela chegou sozinha e não nos parecia que pertencesse à lista de convidados. Só quisemos nos certificar. Adriano apertou os lábios, contendo a ira. "Ah, é por isso derramaram vinho sobre ela, por isso a insultaram na frente de todos?" O murmúrio voltou a crescer. Ninguém se atrevia a responder. Rafael deu um passo à frente com a voz grave que costumava usar nas juntas de negócios. "Não exagere, Moreira. Foi um incidente desafortunado, mas nada mais." Adriano o olhou diretamente. "Não me fale de incidentes. Minha esposa foi humilhada em público e vocês incentivaram isso." Tomás, ainda com o celular na mão, focava tudo nervosamente. A transmissão já estava transbordando. Superava os 80.000 espectadores e os comentários se multiplicavam sem parar. Seu sorriso burlesco havia desaparecido. Helena, com a fronte alta, se manteve em silêncio. Não precisava dizer nada. Adriano havia chegado, e só sua voz bastava para devolver-lhe a dignidade que haviam tentado roubar. Um convidado sussurrou. "Isso saiu de controle." Outro respondeu em voz baixa. "Agora sim se meteram com a pessoa errada." Adriano girou a cabeça em direção ao segurança que havia tentado tirar Helena. "Você também participou disso?" O homem engoliu em seco e baixou o olhar. "Senhor, só seguia ordens." "Ordens equivocadas", sentenciou Adriano. Beatriz tentou recuperar o controle. "Adriano, não dramatize. Foi só um mal-entendido. Tenho certeza de que podemos esclarecê-lo em particular." "Não", interrompeu Adriano, alçando a voz. "Isso não se esclarecerá em particular. Aqui mesmo zombaram de minha esposa. Aqui mesmo se saberá a verdade." O silêncio voltou a se apoderar do salão. As taças nas mesas permaneciam intactas. Ninguém se atrevia a se mover. Helena respirou com calma, agarrando-se ao braço de Adriano. O salão inteiro continha a respiração. A presença de Adriano havia convertido o que parecia uma humilhação segura num julgamento silencioso contra a família Keller. Ninguém se atrevia a falar. Só o murmúrio distante da transmissão no celular de Tomás lembrava que tudo aquilo estava sendo observado por milhares de pessoas fora daquelas paredes. Adriano segurou Helena pelos ombros e alçou a voz. "Para que não haja dúvidas, esta mulher é minha esposa, Helena Moreira." Um murmúrio percorreu a sala como um relâmpago. Várias taças tremeram em mãos nervosas. Alguns convidados abriram a boca em surpresa. Outros baixaram o olhar, envergonhados por terem sido testemunhas da zombaria. Valéria, com o rosto transfigurado, tentou reagir. "Sua esposa? Isso não pode ser. Como é possível que alguém como ela..." "Cale-se, Valéria", interrompeu Adriano com um tom seco que ecoou até o último canto. O silêncio se fez ainda mais denso. Helena se mantinha ereta, mas sentia o pulso acelerado. Pela primeira vez nessa noite, não era ela quem tinha que se defender. Era Adriano quem falava por ambos. Rafael tentou suavizar o golpe. "Adriano, tenho certeza de que isso foi um mal-entendido." Ninguém queria ofendê-lo nem ofendê-la. Foi uma confusão. Adriano deu um passo à frente com o olhar fixo no patriarca. "Confusão? É confusão derramar vinho sobre o vestido de minha esposa, insultá-la em público, tentar expulsá-la pela porta de serviço como se fosse uma intrusa." Rafael titubeou. Beatriz o olhou esperando que respondesse, mas nenhuma palavra saiu de sua boca.
Adriano percorreu o salão com o olhar. Quero que alguém repita o que disseram dela. Vamos lá. Quem de vocês tem coragem de repetir na minha frente o que disse a minha esposa? O silêncio foi brutal. Ninguém se moveu. Os rostos se voltaram para o chão, as taças foram deixadas nas mesas e a tensão podia ser cortada com uma faca. Adriano sorriu com dureza. Isso pensei. Covardes para insultar, mas mudos quando alguém os enfrenta. Helena o olhava com orgulho. Sabia que cada palavra sua se cravava como um punhal no ego dos Keller. Adriano voltou a falar com voz clara. Esta noite vocês esperavam anunciar com orgulho uma aliança milionária com a construtora Mendes, não é verdade? Beatriz empalideceu. Valéria franziu o senho, confusa. Rafael tentou manter o gesto sério, embora um leve tremor em sua mão o traísse. Pois deixem-me ser claro, continuou Adriano. Esse acordo fica cancelado, a partir deste exato momento. O golpe foi devastador. Houve um murmúrio de surpresa e incredulidade. Várias pessoas no público trocaram olhares boquiabertas. O quê? Balbuciou Beatriz como se não tivesse escutado bem. Cancelado, repetiu Adriano. Não haverá negócio, não haverá aliança, não haverá anúncio. Nada. Valéria perdeu a compostura. Isso é absurdo. Você não pode fazer isso só por causa de uma mulher. Adriano a interrompeu com um gesto da mão. Silêncio, ordenou. E Valéria, pela primeira vez em muito tempo, obedeceu. Tomás, com o celular ainda ligado, tremia. O número de espectadores em sua transmissão continuava subindo. 100.000, 120.000, 150.000. Era como ver um incêndio ao vivo. Helena, em silêncio, observava como os rostos dos Keller desmoronavam um por um. A arrogância que haviam mostrado minutos antes se desfazia em medo, incredulidade e vergonha. Adriano olhou Rafael diretamente. Vou lhe dar uma lição, Keller. O poder não se mede em joias, em vestidos caros ou em olhares de desprezo. O poder real está em saber respeitar. E vocês hoje demonstraram que não sabem fazê-lo. O silêncio que se seguiu era tão intenso que o ranger de um talher sobre uma mesa soou como um trovão. O repórter que estava no canto digitava freneticamente em seu laptop. Sabia que tinha em suas mãos a notícia do ano. Beatriz, desesperada, tentou recuperar o controle. Adriano, por favor, conversemos em particular. Este não é o lugar. Não, replicou ele sem hesitar. Aqui foi onde humilharam minha esposa, e aqui mesmo verão as consequências. Rafael respirava com dificuldade. Valéria havia perdido toda a expressão altiva e parecia uma criança assustada. Tomás, com o celular pendurado da mão, mal conseguia reagir. Helena o olhou, ao filho que havia aproveitado cada segundo de sua humilhação, e pensou no irônico que resultava que seu próprio jogo digital estivesse transmitindo a queda de sua família. Adriano apertou a mão de Helena e deu um passo à frente, fechando seu discurso com uma sentença que ecoou em cada canto do salão. Se acham que podem pisar em minha esposa sem consequências, se enganam. Acabaram de destruir a única coisa que os mantinha de pé. Pausa. Passamos outra brincadeira para quem só confere a caixa de comentários. Escrevam a palavra coxinha. Os que chegaram até aqui entenderão a piada. Continuemos com a história. O salão parecia um campo de batalha silencioso. Ninguém bebia, ninguém ria. Todos observavam como a família Keller, tão orgulhosa minutos antes, começava a desmoronar diante do olhar firme de Adriano e a dignidade intacta de Helena. Beatriz, que havia mantido a postura altiva toda a noite, perdeu finalmente a compostura. O som da palavra cancelado ainda ecoava em sua mente. Cambaleou um passo à frente e, num gesto impensável para quem sempre se apresentara como a rainha daquelas reuniões, caiu de joelhos diante de Adriano. Por favor, murmurou com a voz quebrada. Você não pode fazer isso. Pense no que significa para nossas famílias, para a fundação, para todos que dependem de nós. O gesto arrancou um murmúrio abafado dos convidados. Ninguém podia acreditar que Beatriz Keller, a mulher que havia construído uma reputação de frieza e domínio absoluto, suplicasse em público. Adriano a observou com frialdade.
Agora entende o que significa ser humilhada diante de todos, não é? Isso foi o que fizeram com minha esposa. Beatriz baixou a cabeça. O som de suas pérolas chocando entre si era a única coisa que quebrava o silêncio. Valéria deu um passo à frente, tentando recuperar o controle que sua mãe havia perdido. Isso é um exagero, Adriano. Tudo foi um mal-entendido e você está convertendo numa catástrofe. Não houve intenção de prejudicar ninguém. Helena a olhou diretamente. Não houve intenção? Perguntou com serenidade. Você me chamou de intrusa. Zombou do meu vestido, fingiu me ajudar só para espalhar a mancha de vinho. Isso não foi um mal-entendido. Foi um plano para me ridicularizar. Valéria abriu a boca, mas não encontrou resposta. A evidência era clara demais. Tomás, num canto, ainda segurava seu celular. A transmissão ao vivo alcançava cifras inimagináveis. Mais de 180 mil pessoas observavam em tempo real a queda de sua família. O jovem engoliu em seco, nervoso. Por um momento pensou em desligá-lo, mas algo dentro dele, talvez o mórbido prazer de ver até onde chegaria o desastre, o manteve conectado. Adriano se virou para ele. Continua transmitindo, Tomás? O jovem o olhou como uma criança pega em flagrante. Eu... Perfeito, o interrompeu Adriano. Que o mundo inteiro veja o que acontece quando uma família confunde privilégio com direito. Tomás baixou o celular, finalmente envergonhado. Desligou-o, mas já era tarde demais. Centenas de gravações circulavam pelas redes, impossíveis de deter. Rafael, desesperado, tentou dar um passo à frente. Adriano, chega. Não há necessidade de nos destruir desta forma. Se quiser, podemos renegociar os termos do acordo. Tenho certeza de que podemos chegar a uma solução. Adriano o observou com calma. Renegociar? Você não entendeu nada, Rafael. Isso não se trata de números. Isso se trata de respeito. E você já não tem nada a me oferecer. O murmúrio voltou a percorrer o salão. Vários convidados começaram a tomar notas em seus celulares. Outros simplesmente observavam com incredulidade. Helena, de pé junto a Adriano, sentia como a balança do poder havia se invertido completamente. De ser a vítima das zombarias, agora era a mulher pela qual toda uma família estava de joelhos. Adriano respirou fundo e falou novamente, desta vez com um tom mais calculado. Mas ainda não terminei. Vocês acham que cancelar um acordo milionário é o fim de tudo? Se enganam. Há algo mais que devem saber. O silêncio se intensificou. Beatriz levantou a cabeça lentamente, com a maquiagem borrada pelas lágrimas. Valéria o olhou com incredulidade. Tomás tremia. Rafael cerrou os punhos, tentando manter o controle. Adriano deixou que o silêncio se prolongasse mais alguns segundos, antes de pronunciar a frase que mudaria tudo. A Moreira Holdings possui 35% das ações do Grupo Keller. O impacto foi imediato. Um murmúrio explosivo percorreu a sala. Algumas taças se derramaram ao cair de mãos trêmulas. Os convidados se entreolharam, conscientes do que isso significava. O que disse? Sussurrou Rafael com o rosto transfigurado. O que você escutou? Respondeu Adriano com firmeza. Sou o acionista individual maior de sua empresa. Isso me dá poder suficiente para convocar uma reunião da diretoria e decidir o futuro de todos vocês. Valéria recuou um passo, pálida. Isso não pode ser verdade. Quer verificar? Perguntou Adriano, tirando um documento de seu paletó. Era uma cópia do último relatório apresentado ao Conselho de Acionistas. Aqui estão as cifras. Não há nada que possa negar. Os convidados começaram a murmurar com mais força. A queda dos Keller já não era só social. Era empresarial, legal, definitiva. Beatriz apertou as mãos contra o chão, tentando se levantar. Por favor, Adriano, isso pode ser resolvido. Podemos chegar a um acordo. Não, a interrompeu ele. A única coisa que será resolvida será na diretoria, e lá se discutirá se sua família merece continuar no comando da empresa ou não. Helena falou então pela primeira vez, com voz clara e firme, dirigindo-se a todos os presentes. Vocês tentaram me humilhar porque pensaram que eu era fraca,
porque julgaram minha roupa, minha aparência, meu silêncio. Hoje descobrem que não só tenho o direito de estar aqui, mas que estou acima de vocês. O murmúrio se converteu num silêncio sepulcral. Ninguém se atreveu a contradizê-la. Adriano fechou a cena com uma sentença que gelou o sangue dos Keller. Na segunda-feira, às 9 da manhã, haverá uma reunião extraordinária da diretoria. Preparem-se, porque a partir daí, nada voltará a ser como antes. Helena e Adriano se viraram e caminharam em direção à saída, deixando para trás um salão mergulhado na vergonha. Os Keller permaneceram imóveis, incapazes de reagir, e os convidados, conscientes de que haviam sido testemunhas de uma noite histórica, não se atreveram a pronunciar uma palavra. O eco dos passos de Adriano e Helena ao sair do salão ficou gravado na memória de todos os presentes. O silêncio reinou alguns segundos até que o murmúrio explodiu como um rio transbordado. Convidados incrédulos comentavam em voz baixa. Alguns tiravam seus celulares para enviar mensagens. Outros simplesmente ficavam quietos, tentando processar o que acabaram de presenciar. A família Keller permaneceu imóvel. Beatriz ainda estava de joelhos, com as pérolas torcidas sobre seu pescoço. Rafael tinha o olhar perdido, como se tivesse envelhecido 20 anos em poucos minutos. Valéria se abraçava, com a arrogância feita em pedaços. Tomás, com o celular desligado na mão, tremia como se acabasse de despertar de um pesadelo. Mas não era um sonho, era o princípio do fim. No dia seguinte, as capas digitais dos principais jornais paulistas levavam a mesma manchete. Escândalo na gala dos Keller. Moreira cancela acordo milionário e revela controle acionário. Os vídeos gravados pelos presentes e a transmissão de Tomás haviam se viralizado em questão de horas. Já não eram milhares os que tinham visto, mas milhões. A indignação pública foi imediata. O tratamento humilhante a Helena se converteu em símbolo dos excessos de uma elite desconectada da realidade. Nas redes sociais, hashtags como Quase Caída dos Keller e Paz, Respeito é Poder se tornaram tendência. Os Keller tentaram reagir. Valéria publicou um comunicado falando de mal-entendidos e erros de percepção, mas o texto foi recebido com zombarias e críticas. Beatriz, orgulhosa demais para se desculpar, guardou silêncio, embora sua imagem pública estivesse destruída. Quem mais sofreu foi Tomás. Ao se dar conta de que ele mesmo havia transmitido a humilhação de sua família, tentou gravar um vídeo de desculpas para seus seguidores. Sentou-se diante da câmera com os olhos inchados e falou durante 10 minutos sobre como estava arrependido. Mas os comentários não tiveram piedade. Tarde demais. Obrigado por mostrar quem vocês são realmente. O karma transmitido ao vivo. O vídeo se converteu num novo motivo de zombaria. A conta de Tomás, que havia sido seu orgulho, ficou marcada para sempre, como a plataforma desde a qual os Keller se destruíram. Na segunda-feira seguinte, tal como Adriano havia anunciado, a diretoria do Grupo Keller se reuniu de emergência em São Paulo. O ambiente era tenso. Os acionistas, preocupados com a reputação da empresa e a perda do acordo com a construtora Mendes, exigiram explicações. Adriano, com Helena a seu lado, apresentou um relatório detalhado. Explicou como a conduta pública dos Keller havia prejudicado a imagem da companhia e, com ela, a confiança dos investidores. Argumentou que mantê-los na liderança representava um risco para o futuro da empresa. A votação foi contundente. A família Keller perdeu o controle. Rafael foi relegado a um cargo honorário sem poder de decisão. Beatriz ficou fora da fundação. Valéria foi suspensa indefinidamente da direção de relações públicas. E Tomás, com seus antecedentes nas redes, foi afastado de qualquer responsabilidade. Adriano não assumiu o comando direto. Em seu lugar, propôs um conselho renovado com executivos experientes e, pela primeira vez na história da empresa, com mulheres e jovens líderes que representavam a diversidade que tanto faltava. Helena esteve presente nessa votação e, embora não buscasse um cargo, se converteu na voz moral da reunião. Os meses seguintes confirmaram a mudança. A imprensa paulista seguiu cada passo.
O que havia começado como um escândalo social se transformou num exemplo de como o poder podia mudar de mãos da noite para o dia. Helena, que naquela noite havia sido ridicularizada por seu vestido sóbrio e a mancha de vinho, se converteu em símbolo de dignidade. Sua imagem circulava em entrevistas e reportagens que destacavam como havia resistido sem ceder até que a verdade viesse à luz. Os Keller, por outro lado, viveram um colapso social. Beatriz desapareceu dos eventos da alta sociedade paulistana. Rafael mal saía de sua casa no Morumbi. Valéria foi vista tentando organizar pequenas reuniões privadas, mas ninguém queria ser associado ao seu sobrenome. E Tomás, incapaz de recuperar sua credibilidade nas redes, terminou fechando sua conta. Um ano depois, o mesmo salão do Fazano São Paulo voltou a abrir suas portas para uma gala, desta vez organizada por uma fundação independente. Entre os convidados de honra estava Helena Moreira. Seu vestido, novamente preto, desta vez levava um design elegante com detalhes discretos em prata. Caminhava segura, com um sorriso sereno, enquanto os candelabros refletiam a luz sobre ela. Os presentes se levantaram de seus assentos quando a apresentaram. Agora não havia zombarias, nem risadas, nem murmúrios maliciosos, só respeito. Helena olhou ao redor. Lembrou da noite em que haviam tentado humilhá-la, a mancha de vinho, as risadas, os insultos, e lembrou também do momento em que Adriano entrou no salão para devolver-lhe a dignidade diante de todos. A noite do Fazano São Paulo não demorou a cruzar fronteiras. O que começou como um escândalo local se converteu em notícia internacional. Em questão de horas, as manchetes apareceram em todos os cantos do mundo. Em Londres, um jornal econômico abriu sua capa com a frase "Quando o poder não basta, a queda dos Keller em São Paulo". Em Paris, uma revista de sociedade dedicou várias páginas a descrever o contraste entre a dignidade de Helena Moreira e a arrogância da família Keller. Em Nova York, um programa de televisão transmitiu fragmentos dos vídeos virais, comentando a lição que essa noite deixava ao mundo dos negócios: nunca subestimar alguém por sua aparência. O incidente foi batizado pela imprensa como a Noite do Vinho Derramado. Um símbolo que representava muito mais que um acidente. Era a evidência de como um simples ato de desprezo podia desencadear um terremoto empresarial. No mundo corporativo, o impacto foi imediato. Executivos de companhias multinacionais discutiram o tema em reuniões privadas. Alguns acionistas começaram a exigir de suas diretorias políticas mais rigorosas de diversidade e inclusão, usando o caso Keller como advertência. Se isso aconteceu com eles, pode acontecer com qualquer um, disse um investidor em São Paulo durante uma conferência. Enquanto isso, a construtora Mendes, liberada do acordo com os Keller, anunciou semanas depois um novo projeto em conjunto com a Moreira Holdings. O contrato era ainda mais ambicioso que o anterior e prometia benefícios históricos. A mensagem era clara. Os Keller haviam perdido não só um negócio, mas uma oportunidade que jamais voltaria. Adriano e Helena começaram a receber convites para falar em fóruns de liderança. Em cada evento, os organizadores pediam que Helena compartilhasse sua experiência. Ela aceitava com serenidade, deixando sempre a mesma mensagem: não levantei a voz, não precisei demonstrar nada com gritos nem insultos. Fiquei de pé, apenas isso. E às vezes isso basta. Suas palavras eram citadas em artigos e conferências. Alguns começaram a chamá-la de a mulher do silêncio firme. Enquanto isso, a queda dos Keller continuava. Valéria, incapaz de suportar os olhares de desprezo em São Paulo, tentou se mudar para o Rio de Janeiro, com a esperança de recomeçar. No entanto, seu sobrenome a precedia. Os convites para eventos sociais deixaram de chegar, e em mais de uma ocasião foi recebida com comentários sarcásticos. Seu brilho havia se apagado. Tomás recebeu ofertas para entrevistas em meios nacionais. Acreditou que seria uma oportunidade para explicar sua versão, mas logo descobriu que todas as propostas tinham um tom burlesco. Queriam que falasse como o filho que transmitiu ao vivo a ruína de sua família. Humilhado,
rejeitou cada oferta e terminou fechando sua conta nas redes sociais. Aquilo que havia sido sua arma de exibição se converteu em sua condenação. Beatriz, que antes dominava cada salão com sua só presença, deixou de aparecer em público. Em sua casa, as pérolas que sempre usara permaneciam guardadas numa gaveta. Rafael, incapaz de suportar a pressão da imprensa e a perda de influência, vendeu várias propriedades para manter um estilo de vida apenas digno. O casal, que durante décadas havia representado o topo da sociedade paulista, se reduziu à sombra do que alguma vez foi. Enquanto os Keller caíam, os Moreira ascendiam. Adriano reforçou sua posição no mundo financeiro e Helena se converteu num referente de ética e dignidade. Sua imagem apareceu em revistas nacionais, não como a esposa de um magnata, mas como uma figura com voz própria. O que aconteceu naquela noite me ensinou que o respeito não depende dos títulos nem das fortunas, disse numa entrevista. O respeito se demonstra em cada ato, mesmo nos detalhes mais pequenos. 2 anos depois, Adriano e Helena assistiram a um fórum na sede da ONU no Brasil sobre ética empresarial. O auditório estava cheio de líderes de todo o mundo. Ao ser apresentada, Helena caminhou até o palco com a mesma serenidade daquela noite no hotel. Seu vestido era simples, de um azul sóbrio que ressaltava o brilho de seus olhos. O público a recebeu com um aplauso caloroso. Pegou o microfone e olhou os presentes. Não sou empresária nem política, começou. Sou uma mulher que uma noite foi julgada por como se vestia, por estar sozinha, por não aparentar o que esperavam de mim. Naquela noite, tentaram me humilhar, mas a única coisa que conseguiram foi demonstrar ao mundo que o respeito não se compra com dinheiro, nem se veste com diamantes. O respeito se ganha com dignidade. O silêncio na sala era absoluto. Cada palavra parecia pesar mais que a anterior. E aprendi algo mais, acrescentou. O poder verdadeiro não está em destruir, mas em construir. Está em usar cada oportunidade para fazer o correto, mesmo quando ninguém mais espera. O auditório explodiu em aplausos. Adriano, sentado na primeira fila, sorria com orgulho. Sabia que essa mulher, a mesma que havia suportado em silêncio o desprezo de toda uma família, havia se transformado num símbolo global de resistência e respeito. Aquela noite no Fasano havia sido o fim dos Keller, mas também o início de algo maior. Um movimento que lembrava a todos que a dignidade, quando se defende com firmeza, pode derrubar impérios e construir legados. Agora quero saber sua opinião. O que achou desta história? Deixe seu comentário abaixo e a avalie de 0 a 10. Não esqueça também de dar like no vídeo e se inscrever para não perder mais relatos como este. Nos vemos no próximo. Esta história nos ensina que nunca é tarde demais para descobrir que a verdadeira força não está no dinheiro ou no poder, mas na dignidade e no respeito que oferecemos aos outros. Helena mostrou que às vezes a maior vitória é simplesmente manter-se de pé quando todos esperam que você caia. Se esta história tocou seu coração tanto quanto o nosso, não esqueça de curtir e compartilhar. Sua participação nos ajuda a continuar contando histórias que inspiram e transformam vidas. Conte nos comentários seu nome e de que cidade você está nos assistindo. Obrigado pela companhia e até a próxima.